Fala aí galera, começando aqui mais um vídeo. Galera, vamos acompanhar aí o que os comentaristas da equipe F da ESPN falaram aí sobre essa vitória do Cruzeiro, né? Fora de casa aí contra o Botafogo. Teve bastante repercussão aí, para não deixar o Flamengo distanciar, né? Então é isso, já deixa aquele like, se inscreve e bora acompanhar o vídeo. Mas que vitória do Cruzeiro, hein? Contra o Botafogo, dois belíssimos gols, especialmente o segundo, achei um belíssimo gol do Matheus, que foi o destaque do Eugênio, a gente vai falar sobre isso e já vamos com a Roberta Barrosozinho, a vitória do Cruzeiro contra o bom time do Botafogo. Mas ela foi muito pelo bom primeiro tempo do Cruzeiro e o primeiro tempo ruim do Botafogo. O Botafogo ofensivamente não produziu, quase não chutou no gol do Cássio. O Cruzeiro tem uma transição ofensiva muito boa. Ele baixa as linhas, faz um bloco de marcação, joga num 4-4-2, o Wanderson volta pelo lado esquerdo, né? O Christian preenche o lado direito com os dois volantes ali, o Lucas Romero e o Lucas Silva. O Matheus Pereira fica ali como aquele meia flutuando, volta, ajuda para marcar, e tem o Caio Jorge, que vive também um momento espetacular. Hoje, para mim, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, porque ele é artilheiro e é líder de assistência. E nesse jogo que os adversários têm que atacar o Cruzeiro, tem que propor o jogo, principalmente quando jogando em casa como foi o Botafogo, e o Botafogo fazendo um primeiro tempo ruim, sem muita criatividade. O Cruzeiro, nessa velocidade que tem com esses jogadores que eu citei, chega muito rápido à frente, faz esses dois gols, praticamente define o jogo. Teve esse lance do pênalti aí, que na minha opinião foi bem anulado. Né? O VAR interferiu e acabou ajudando o árbitro a não cometer um erro. E o Botafogo depois volta com muitas modificações para o segundo tempo, né? O David, né, o filho do Ancelotti, ele mexe bastante e bota um jogador que para mim hoje tem que ser o titular do Botafogo, que é o Cuiabano. Ele vive um momento melhor do que o Alex Telles. O treinador anterior até fazia uma dobra, né? O Alex Telles de lateral, ele fazia um meia pelo lado esquerdo ali, fazia a dobra pelo lado esquerdo. Mas hoje ele tem entrado, tem dado mais volume de jogo ao Botafogo. Então assim, o Botafogo deu uma melhorada, foi para uma abafa, mas jogando contra um time que estava bem organizado. Então, uma vitória justa, o Cruzeiro consegue voltar a vencer. Era muito importante vencer, já pensando também na quarta-feira para a Copa do Brasil, que é fora de casa. E o Cruzeiro, é claro, o Flamengo está jogando, o Palmeiras vai jogar, ele tem jogos a mais que essas equipes. Mas assim, fez a parte dele, vai ficar no bloco de cima, está brigando pelo título. O Cruzeiro ganhou do Palmeiras, ganhou do Flamengo e ganhou do Bahia. Os times que estão no G4, nesse turno, ele ganhou de todo mundo. Então é uma campanha muito boa e que deu uma oscilada. E hoje, com essa vitória, retoma novamente, né, esse caminho. É um time muito bem treinado pelo Leonardo Jardim. Vamos lá, Roberta Barroso está chegando diretamente do estádio Newton Santos com os desdobramentos do duelo Botafogo 0, Cruzeiro 2. Beta, boa noite para você. Tudo bem, Felipe Mota? Boa noite para você, amigos do Equipe F, fã de esporte. É isso, o Cruzeiro conseguindo essa vitória importante depois de 3 jogos sem vencer, um pela Copa do Brasil no meio da última semana, mas hoje, então, se recuperando no Campeonato Brasileiro e, nesse momento, líder do Brasileirão. O Flamengo está jogando, então é hora de secar um pouquinho o rubro-negro, se bem que aqui na Zona Mista a gente conversou com alguns jogadores do Cruzeiro, e aí eles falando que não, é olhar para si, não é secar o outro adversário, que eles precisam fazer ali então esse papel dentro de campo. E hoje o Cruzeiro fez muito bem, principalmente na primeira etapa, domínio total do Cruzeiro, fez o primeiro gol com o Christian, depois de uma saída errada de bola do goleiro John, já falou sobre isso, e o segundo gol então foi do Matheus Pereira. Vocês lembraram aí também o pênalti que foi assinalado para o Botafogo, e depois de analisar o VAR, o juiz cancelou essa penalidade. Bom, falei que falaria então sobre o goleiro John. Ele demonstrou essa semana o interesse de jogar no futebol inglês,
inglês. O Botafogo, essa semana, recebeu uma oferta do West Ham, mas negou por conta dos valores. Só que o clube inglês fez uma nova proposta e o Botafogo está avaliando. O que a gente pode trazer, o GE, inclusive, informou que o Botafogo negocia com o goleiro Neto, do Bournemouth, daquele que foi revelado pelo Atlético Paranaense. Eu apurei o seguinte: o Botafogo tem uma lista com 5 nomes e, dentre esses 5 nomes, tem o nome do goleiro Neto. Esses atletas estão sendo avaliados, mas vale a gente trazer aqui que eu apurei também, né, que o John é o goleiro do Botafogo, claro, o Botafogo conta com ele, inclusive essa semana o David, aqui na entrevista coletiva, falou sobre isso, que conversou com o goleiro John e ele disse que estava apto para jogar, disponível, e os torcedores aqui, até antes da partida, estavam com aquela dúvida: o John deve jogar essa partida, será que não é melhor colocar o Léo Link, porque o John está com a cabeça no futebol inglês? Mas o John quis jogar, só que tem isso, o Botafogo avaliando essa segunda proposta do West Ham, tem essa lista com esses 5 goleiros e o Neto aí, como a gente trouxe, o GE trouxe primeiro, o Neto dentro dessa lista. É isso, então, não teve zona mista do Botafogo depois dessa derrota, mas teve zona mista do Cruzeiro. A gente conversou aqui com os jogadores, o Christian, que fez gol, o William também, que teve ali uma boa chance com o goleiro John defendendo em 2 tempos, e eles chegam agora no Equipe F. A gente muito feliz, né? Fez um grande jogo. O Botafogo a gente sabe que é muito forte aqui dentro de casa. A gente sabia que a gente estava devendo dentro de casa, a gente vinha de uma derrota contra o Ceará. Então a gente devia dar resposta aqui contra o Botafogo e não foi diferente. A gente fez um grande primeiro tempo, conseguimos fazer os gols e sair com a vitória. Verdade, a gente já sabia da qualidade deles. Jogar aqui é muito difícil, pelo campo, pelo gramado, pela qualidade da equipe deles também, é uma equipe vencedora. Mas a gente se preparou muito, a gente sabia que o início de jogo era crucial pra gente. E a gente criou uma identidade muito legal, como os jogadores, como grupo. Independente do jogador que estiver aqui, a gente se esforça até o máximo, a gente tenta ajudar. E não tem sido diferente, a gente está fazendo isso e as coisas estão dando certo. Então, o primeiro gol foi assim, o segundo também, a arrancada do Caio, mas também a defesa que tirou para poder chegar no Caio. Então a gente está fazendo um bom campeonato porque todo mundo está se ajudando. É muito bom ter, principalmente, vencer no Campeonato Brasileiro. A gente vinha de 3 resultados ruins pra gente, então a gente precisava de dar uma resposta pro elenco todo, pro nosso torcedor. Então, ganhar do Botafogo é muito difícil, então fico muito feliz que a gente conseguiu fazer esse feito de novo, fora de casa. Então, como eu falei, é continuar trabalhando jogo a jogo e tentar buscar os melhores resultados. É isso, então, e os próximos compromissos? Botafogo e também o Cruzeiro jogam no meio da semana pela Copa do Brasil. O Cruzeiro enfrenta o CRB e o Botafogo Bragantino. O Cruzeiro no primeiro jogo teve aquele empate por 0-0 e o Botafogo saiu com a vantagem diante do Bragantino. E no final de semana, o Bota enfrenta o Fortaleza e o Cruzeiro tem o Santos pela frente. E o Botafogo não terá Barbosa nesse próximo compromisso contra o Fortaleza. Ele levou o 3º cartão amarelo, está suspenso. Felipe, eu volto com você. Show de bola, Roberta Barroso, trazendo as informações do duelo Botafogo e Cruzeiro, 2-0 para Raposa, para o Cabuloso. Nesse momento, Cruzeiro na segunda posição, Flamengo está em campo vencendo 1-0. Vamos lá, de qualquer forma, está bem irregular a tabela, né, no sentido de jogos, né? A gente tem o Cruzeiro com 18 jogos, o Flamengo fazendo o seu 17º, Palmeiras tem 15 jogos realizados, vai realizar o 16º. Então, André, Eugênio e Zinho, mais do que estar passando, acho que por algum tempo, enquanto a gente tiver essa tabela descalibrada, vai ser uma discussão matemática que não necessariamente vai estar tão apurada, mas tem o que eles estão apresentando. E óbvio, quando começou o campeonato, Palmeiras estava entre os favoritos, o Flamengo estava entre os favoritos, e o Cruzeiro era um time com investimento, reforços, mas bagunçado, né? Inclusive pelo seu gestor, presidente da SAF e tudo mais, com um comando de direção de futebol que também foi trocado. Era um bololô, mas tinha potencial, tanto que ele, quando contratam o Leonardo Jardim, que todo mundo queria, ou já quis em algum momento, opa, aqui potencial tem. O que o Cruzeiro nos apresenta nos permite imaginar competir por este brasileiro até o final? Começa contigo, André, e venha junto Eugênio e Zinho. Não tem como a gente dizer o que vai acontecer, né? Se a gente tivesse essa capacidade, ela seria aplicada a outras coisas mais transformadoras e a gente teria uma vida muito mais fácil. Confortável. Mas assim,
eu não vou me surpreender se o Cruzeiro estiver entre os primeiros colocados no final do Campeonato Brasileiro, mesmo considerando que é um torneio de regularidade muito intenso, muito difícil, em que as equipes passam por fases que são muito boas e animam o seu torcedor e fazem com que essa tendência quase que irresistível da gente fazer afirmações aqui, não, esse time vai disputar, esse vai brigar, esse não vai e tal. A gente acaba, às vezes, se precipitando porque o campeonato nos mostra outra coisa. Mas, a partir do momento em que o Cruzeiro passou a trabalhar, operar da maneira que as equipes devem operar, ou seja, com as pessoas que tomam decisão, diretoria, independentemente da estrutura de gestão, se é SAF, se é clube associativo, se não é, dando respaldo e confiança, suporte ao treinador para que ele tome decisões difíceis de tomar, porque esse é o trabalho de todos os técnicos todos os dias. E o Cruzeiro ele viveu num limbo, logo depois que a atual gestão assumiu, em que treinadores eram culpados por não colocar em campo jogadores que custaram caro e, aos olhos do torcedor, deveriam estar em campo porque, instantaneamente, se isso acontecesse, o time ganharia de todo mundo e seria campeão. Então, Seabra passou por isso, Diniz passou por isso. E a gente já tratou desse tema várias vezes. O Jardim passaria por isso também se as pessoas lá não tomassem uma decisão. Vamos avisar todo mundo que esse é o técnico. Então, o vestiário ficou sabendo que esse é o técnico, episódio do Dudu, etc., comportamento do Gabriel. E a torcida ficou sabendo também que técnico é o Jardim. E um treinador que tinha acabado de chegar, com obrigação de entender as dificuldades, saber como superá-las, se adaptar aos problemas aqui no Brasil, sabe? Se sentir bem para trabalhar aqui no nosso calendário, se viu quase que repentinamente numa situação de, ok, você pode trabalhar com tranquilidade. E aí, eu me lembro, né? Não sei se os companheiros concordam, o pessoal em casa também, a vitória sobre o Flamengo é uma vitória que chama a atenção de todo mundo. E o Cruzeiro vence o Flamengo no Mineirão, mostrando ainda, né? antes da parada para o Mundial, mostrando características que ele obviamente preserva até hoje de competitividade. E eu e o Eugênio conversávamos antes de entrar no ar, que continua sendo um time que prefere não ser obrigado a propor, prefere ser atacado e prefere sair com a sua habilidade e a velocidade dos jogadores de meio de campo e ataque, que gostam, que se sentem cômodos nesse tipo de situação. O jogo de hoje foi um exemplo bem claro desse tipo de proposta. Então, exceto nas situações em que o Cruzeiro vai ter que propor, porque equipes quase sempre mais fracas tecnicamente não vão dar a ele outra possibilidade, eu acho que o Cruzeiro vai continuar sendo um time muito perigoso, com margem para melhorar, com briga interna. Um jogador como o Gabriel, por exemplo, obviamente não deve estar satisfeito de não ser titular, mas está se comportando como alguém disposto a conquistar o seu lugar da maneira correta, treinando bem, jogando bem quando a oportunidade aparecer. E a capacidade técnica, a profundidade do elenco, ela é claríssima quando o Cruzeiro entra em campo. Então, a jogada do segundo gol hoje é uma velocíssima transição, com o Caio Jorge cruzando o campo inteiro praticamente e conseguindo fazer o passe para trás para o Matheus fazer o gol. O Cruzeiro já estava mais à vontade em campo porque vencia e sabia que o Botafogo não tinha outra alternativa dentro da sua casa a tentar empatar e com isso se expor. E foi o que aconteceu. O Cruzeiro ele vai ser um time muito problemático para todos os adversários que permitirem que ele tome a dianteira no placar. Se ele conseguir ficar em vantagem, o jogo vai ficar a caráter dessa equipe, que tem muita coisa para melhorar, mas eu acho que tem sim um futebol que permita a torcida sonhar com o Cruzeiro entre os primeiros. Eu não estou falando, garanto, vai disputar o título. Entre os primeiros colocados até o fim do ano. E ele tem uma carta na manga, André, que é o calendário. O Cruzeiro agora só tem Campeonato Brasileiro pela frente. Não está dividindo a atenção com Copa do Brasil. Não, a Copa do Brasil. Desculpa. Tem a Copa do Brasil. Mas tem as janelas da Liberta. Mas desculpa, que a Copa do Brasil complicou. É um jogo perigosíssimo contra o CRB fora de casa, num 0-0,
Então imagine o ambiente que o Cruzeiro vai encontrar, né? Tem a Copa do Brasil ainda. Mas é o jogo que ele gosta, André. Também, é isso. Sim. Venham, claro, é verdade. Mas o CRB não vai tanto assim, não. Mas ele não tem Sul-Americana nem Libertadores. Sim. Se a gente comparar o Flamengo com o Palmeiras, vamos pensar nos que estão mais ali, que tem esse potencial, é uma vantagem. Não deixa de ser uma vantagem. Então, parte do momento em que o time é arrumado, o time não estava arrumado, passou a estar mais ou menos naquele momento que ganhou o Flamengo, né? A vitória citada aqui pelo André. Teve a transição ali, não participou do Mundial de Clubes, ou seja, comparado com o Flamengo e Palmeiras também, teve um descanso a mais e há uma ordem interna muito clara. Então, eu acho que ainda falta um pouco de elenco. Para algumas funções. Por exemplo, sai o Christian, não tem um jogador que exerça as funções do Christian, que é muito bom na recomposição. Ele joga pelo lado direito do campo, ele de origem é um volante, então ele fecha bem o lado, mas ele chega na área e faz gols como o que fez hoje. Não é um jogador virtuoso tecnicamente, mas cumpre o seu papel muito bem. Não jogou semana passada contra o Ceará, o time perdeu. Não é que porque ele não jogou, mas o time perde um pouco do encaixe, porque é muito justo esse encaixe. Então você pode até alternar ali, hora não joga o Matheus para entrar o Gabigol, hora não joga o Caio para jogar o Gabigol, ele pode jogar nessas duas funções ali. Talvez tenha uma perda, mas não é tão grande como você tem quando deixa de jogar com o Wanderson de um lado e com o Christian do outro. Então são encaixes que ele precisa evoluir ainda, mas é um time com potencial. E os 2 gols de hoje são dentro de situações de jogo que ele gosta. O primeiro gol é marcação, pressão na saída de bola do adversário. Foi assim que ele ganhou do Flamengo. Forçando erros do Botafogo. O John erra 2 vezes no gol. Quando ele dá o passe com a mão, ele dá muito mais para o jogador. Muito mais para o jogador do Cruzeiro do que para o jogador do Botafogo. Aí, com bola no pé, perto da área, o Cruzeiro cria. Perceba que o lateral vem lá de trás, demora um pouco para chegar, mas chega e cruza. E aí a segunda falha do John. O cruzamento é muito bom, né? Mas o John falhou. Sim. E aí vamos cair naquele assunto que a Roberta trazia, do torcedor que não queria que o John jogasse, porque achava que o John não estava com a cabeça no clube, e devido às propostas que tem, e dá nisso. O John falha 2 vezes no mesmo gol. Aí o segundo gol, outra situação que o Cruzeiro adora. Contra-ataque. E o Caio Jorge tem essa capacidade física de dar a arrancada, de conduzir a bola em velocidade, o que não é fácil. De brigar no corpo, né? Ele tem isso também. Sim. E entender qual é o espaço que o seu companheiro de frente vai ocupar. Aí também, para mim, falha do Barbosa que perde a bola, falha do Caio que dá o bote na hora errada, não tinha que tentar esse bote aí, tinha que cortar espaço e impedir o passe. Porque ali o Caio Jorge, ele próprio, não faria o gol. Ele tinha que impedir que sairia o passe. Ele tenta dar o bote, não alcança, o Caio pode cruzar. E, correndo o campo inteiro, chega desmarcado na área o Matheus Pereira para fazer o gol. Então, são falhas múltiplas da defesa do Botafogo, sem tirar o mérito da execução do Caio Jorge, principalmente no lance do gol. De novo, ele não faz o gol, mas ele dá assistência. E é isso, o Cruzeiro voltou a jogar bem depois de 2 jogos ruins, né, pelo Brasileiro, e um ainda pela Copa do Brasil, que até jogou razoavelmente bem, né, foi melhor que o adversário, mas não conseguiu fazer o gol. Mas pelo Brasileiro, 2 jogos ruins aí, mas agora voltou a jogar bem, venceu, convenceu, e a gente tava brigando lá no topo. Se a gente vai ser campeão, não sei, mas no final do ano, o Cruzeiro provavelmente vai estar brigando no topo, ou pela Libertadores, ou pelo título. E é o que eu espero também, né? O elenco não é tão confiável assim, né? Mas o time titular é confiável. Infelizmente, não dá pra chegar lá com 11, né? Mas, vamos ver o que o Leonardo Jardim vai fazer aí, com as peças que tem, com as possíveis chegadas, até dezembro aí, final de dezembro. Mas de todo jeito, o Cruzeiro que não almejava praticamente nada, né? A torcida, pelo menos, diante de tudo que aconteceu no final do ano passado, que segundo semestre não jogou nada, e esse início de ano também muito ruim no Mineiro, né?
A torcida não esperava mais nada. Mas depois que o Jardim mudou o time, a expectativa foi lá em cima de novo. Mas vamos ver. Tomara que o Cruzeiro consiga alguma coisa aí. Ainda tem a Copa do Brasil aí. Vamos esperar que eles façam um bom trabalho e o Cruzeiro consiga um título aí, né? Pelo menos um, né? Mas se não vier também, que venha a Libertadores, né? A gente precisa muito voltar. Então é isso, galera. Já deixa aquele like, se inscreve, compartilha com seus amigos, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso. Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo.